Para quem achava que a briga entre Alexandre de Moraes e Elon Musk tinha acabado, bom, hoje foi jogado mais gasolina na fogueira. Elon Musk publicou há algumas horas, basicamente dizendo que, confirmando, né, reforçando aquilo que ele já disse várias vezes, que o Alexandre de Moraes é um ditador. Quando ele afirma, e agora eu vou puxar aqui o perfil do Elon Musk, como vocês podem ver, ele publicou há uma hora atrás essa frase que vocês estão vendo aqui, ó. A lei está violando a lei. A lei está violando a lei, no caso ele está se referindo ao Alexandre de Moraes. Esse perfil, Global Government Affairs, é um perfil do X, do próprio X, né? É a voz do X em assuntos governamentais internacionais. E o X, e esse perfil, que é do X, da plataforma do Elon Musk, aqui está a tradução, ó, a lei está violando a lei. Ela publicou recentemente uma nota sobre o Alexandre de Moraes. Aqui em cima está ela em português, aqui em inglês eu vou ler para você. Ó. Sentimos a necessidade de comentar sobre a ampla divulgação na mídia brasileira das ordens mais recentes do ministro Alexandre de Moraes. De acordo com as reportagens da imprensa brasileira, Moraes ordenou que por sua própria autoridade que o X excluísse publicações que criticavam um político brasileiro e deu ao X um prazo irrazoável de apenas 2 horas para cumpri-lo, sob multa diária de R$100 mil. O X cumpriu de boa fé, retendo as postagens no Brasil no mesmo dia. Em resposta, Moraes multou o X e não em R$100 mil, como sua ordem original havia previsto, mas em R$700 mil. Em sua nova ordem, Moraes alegou pela primeira vez que estava multando o X em R$100 mil por post ofensivo na plataforma X, contradizendo sua própria ordem anterior que previa uma multa total de R$100 mil. O X cumpriu a legislação brasileira ao reter as postagens em questão do Brasil e pagar a multa de R$100 mil, enquanto aguardava recurso para o plenário do Supremo Tribunal Federal. A tentativa de Moraes de aumentar a multa para R$700 mil, ex posto facto, depois que tudo já tinha acontecido, e em contradição com sua própria ordem anterior, representa uma clara negação do devido processo legal e deve ser anulada em recurso. Bom, aqui eles estão falando que o Alexandre de Moraes deu uma ordem, o X admitiu, fez a ordem, e depois o Alexandre de Moraes quis multar em 7 vezes o valor que ele havia estipulado pelo não cumprimento da decisão. Só que a decisão foi cumprida. Alexandre de Moraes está tentando, que fique bem claro, porque isso tudo vai gerar uma consequência que vai prejudicar todo o Brasil. Alexandre de Moraes está cavando, de todas as formas possíveis, uma narrativa para banir o Twitter do Brasil. Depois que o Twitter Files mostrando as decisões ilegais, a perseguição, a quantidade de pessoas durante as eleições em 2022 que foram censuradas, banidas das redes sociais, sem nenhum fundamento, sem nenhuma fundamentação na decisão, o que é obrigatório que haja, agora ele está percebendo que como o X não quer cantar de acordo com a sua música, ele vai fazer de tudo e criar um ambiente para que ou Elon Musk saia do Brasil, ou ele possa banir, através de uma decisão, essa plataforma e ainda posar de defensor da democracia. Só que como vocês viram, já não é a primeira vez, já não é... Perdemos a quantidade de vezes que o Elon Musk fala que o Alexandre de Moraes não respeita a lei. O problema é que Alexandre de Moraes ele se entende como a personificação da lei no Brasil. Alexandre de Moraes acredita que ele é a encarnação da lei. E se ele fala e decide algo, aquilo é lei. Ele já não consegue mais, e já tem um tempo, entender que a função dele, ou de alguns outros ministros do STF, de interpretar a lei para que a lei possa ser sempre imperial, ou seja, nós tenhamos o império da lei. Mas não, nós não temos mais o império da lei, a Constituição é rasgada rotineiramente, casualmente, como se não importasse. E ele acredita que a decisão dele é a única coisa que importa. Como se isso tudo já não fosse grave o bastante, tem essa matéria que acabou de sair no Wall Street Journal. Uma matéria sobre Alexandre de Moraes também. Não tem nada a ver com Elon Musk, tá? Isso aqui é somente sobre Alexandre de Moraes, falando o seguinte: um juiz brasileiro está usando relatório de entrada fraudulento dos Estados Unidos para mantê-lo atrás das grades. Manter quem? Felipe Martins. A aberração que é a prisão do Felipe Martins hoje já virou notícia internacional.
A forma como o Alexandre de Moraes está usando um relatório fraudulento, mesmo depois de todas as provas apresentadas que Felipe Martins já deveria ter sido libertado, que ele não representa risco de fuga, mesmo assim Alexandre de Moraes o mantém preso. Isso é outro crime gravíssimo que está sendo cometido todos os dias, porque o Felipe Martins está preso todos os dias, ao ponto de que virou notícia internacional. E aqui fala, ó, Felipe Martins, que era um conselheiro sênior do antigo presidente Jair Bolsonaro, não viajou do Brasil para Orlando em 30 de dezembro de 2022. E ainda assim, por months, Customs Border Protection, yet for months, ainda por meses da proteção da alfândega e a agência do Departamento dos Estados de Homeland Security has been claiming he did. E ainda assim, por meses, a proteção da fronteira, a agência do Departamento de Segurança dos Estados Unidos está alegando que ele fez. A Suprema Corte Brasileira da Justiça, Alexandre de Moraes, o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, está usando um relatório fraudulento para declarar que Martins corresponde a um risco de fuga e o mantém em prisão. Então, já está provado que esse relatório desse departamento aqui, ó, Customs and Border Protection, talvez foi feito a pedido, ninguém sabe, mas o Felipe Martins já provou que ele não foi para os Estados Unidos, já provou que ele estava no Brasil de todas as formas possíveis. Mesmo assim, Alexandre de Moraes quer manter o Felipe Martins preso. O mundo vê hoje o Brasil como uma ditadura mais por causa do Alexandre de Moraes do que pelo Lula. Lula é apenas um tapado, doido, esquizofrênico, que só fala besteira e está destruindo a economia do Brasil. Agora, a corrosão do nosso Estado Democrático de Direito tem nome, tem responsável, e o mundo está vendo isso. E eu tenho certeza que quando Donald Trump chegar à presidência dos Estados Unidos, as coisas vão mudar. Alexandre de Moraes tem agora poucos meses de sobrevida para poder continuar com a sua ditadura. As coisas vão mudar, Alexandre de Moraes. Não vai poder continuar desse jeito. Você hoje já foi longe demais. E outra coisa, já perdeu. O povo brasileiro, e as pesquisas mostram, já entendeu que o Brasil é uma ditadura e que você representa um grande risco para a nossa democracia. Apesar da imprensa trabalhar ativamente para passar pano, o povo entendeu. Hoje o senhor representa o maior risco para a estabilidade social do Brasil. Que a briga entre Alexandre de Moraes e a liberdade de expressão acaba de subir mais um degrau, mais um nível, né? Como vocês sabem, o X, o antigo Twitter, agora sob a gestão do Elon Musk, tem causado vários escândalos, né, mostrando como está a perseguição no Brasil, o cerceamento à liberdade de expressão por parte de decisões inconstitucionais e ilegais do Alexandre de Moraes. Decisões que essas muitas vezes o X ameaçou que não aceitaria mais por serem decisões contrárias à nossa Constituição, à nossa legislação. Ou seja, o X entendeu que o juiz, ministro do STF, está tomando decisões que vão contra a Constituição que esse ministro jurou proteger ou resguardar e ameaçou que não seguiriam decisões que fossem ilegais. Aconteceu. E não aconteceu para defender um usuário com milhões de seguidores, não. Um usuário que tinha, na época, 200 seguidores se tornou o ponto central do combate, né, da culminação do confronto entre Alexandre de Moraes e o Elon Musk. Vou apresentar para vocês uma decisão que o X falou que não vai seguir. X descumpre ordem de Moraes e não tira perfil do ar. Ministro do STF havia determinado o bloqueio de conta que divulgou dados e fotos de seus familiares. Mas aí vem a questão. Essa conta em questão, que eu fui descobrir agora, um tal de Duque, essa conta, na época que isso aconteceu, tinha 200 seguidores. O Alexandre de Moraes, o ministro do STF, se deu ao trabalho de emitir uma decisão para bloquear uma conta que tinha 200 seguidores. Por quê? Essa conta cometeu algum crime? Não. Ela divulgou coisas que são públicas. Daí vem essa é a questão. A conta divulgou informações públicas que estão na internet para qualquer pessoa encontrar. Então, ele divulgou coisas públicas e o Alexandre de Moraes mandou fechar essa conta. Aqui, a conta em questão desse tal John T, né? Ele está aqui chateado com o Alexandre de Moraes quando ele recebeu essa notícia do Twitter. Olha, prezado usuário do X, em estrito cumprimento às obrigações aplicáveis aos provedores de aplicação de internet nos termos tal, nós estamos aqui para lhe informar que sua conta no X, Duque não sei o que, é objeto de ordem de remoção de conteúdo e fornecimento de dados proferidos no âmbito de um processo em segredo de justiça.
Nós não podemos fornecer informações adicionais sobre o processo, nem dar conselho legal sobre como você pode proceder. Caso seja do seu interesse, você pode entrar em contato. Aí ele fala aqui, o cara, ó. Aí ele manda um recado pro Elon Musk. Ele marca o Elon Musk, aqui, ó. Ele marca o Elon Musk e escreve o seguinte. Ele marca o Elon Musk e fala o seguinte: o que está acontecendo aqui, Elon Musk? Eu não sei qual conteúdo está sendo removido, provavelmente censurado por Alexandre de Moraes. E não pode ser removido se eu não estiver no Brasil. Eu nem abri minha conta no Twitter lá ainda. Estou recebendo um e-mail em português do X Legal. Ou seja, você vai reparar que boa parte do conteúdo dele é em inglês, né? Ele não está no Brasil, a conta dele não foi aberta no Brasil e o Alexandre de Moraes determinou que o Twitter removesse o conteúdo dele e não só isso. Não só removesse o conteúdo, mas banisse a conta dele. Então ele queria que a conta dele fosse banida. O que acontece? As publicações foram feitas em abril, quando o perfil tinha um pouco mais de 200 seguidores. Hoje a conta tem um pouco mais de 1.000. Entre as informações divulgadas estão dados profissionais e fotos dos filhos, da mulher e do irmão do ministro. O usuário chama John T. na plataforma afirmou que as informações foram encontradas na internet, ou seja, são informações públicas, são informações que estão na internet. Ele não pegou nenhuma informação confidencial. A Ordem do Moraes é parte do inquérito 4781, o inquérito do que nunca acaba, né, conhecido como inquérito das fake news, que corre em sigilo. O ministro havia determinado o bloqueio da conta dentro de 2 horas, sob pena de R$100 mil por dia, e o fornecimento dos dados do usuário em até 15 dias. A publicação claramente incentiva a violência virtual e presencial contra os citados, escreveu Moraes na petição que a revista teve acesso. A rede social não cumpriu a determinação, recebeu nova ordem para fornecer os dados do usuário, sob pena multa diária de R$200 mil. E teria sido informada que, caso o novo descumprimento, a Big Tech responderia aos crimes de desobediência e obstrução de justiça. O que acontece? Se o Moraes entender, e ele está entendendo, que o X está com crime de desobediência e obstrução de justiça, o Moraes pode determinar que a Anatel desative o X no Brasil. Nós estamos caminhando para ver uma das maiores plataformas de redes sociais do mundo ser desativada no Brasil. Dessa vez, o X decidiu entregar os dados cadastrais à corte, mas o perfil foi mantido no ar. Afirmou em recurso que o conteúdo vinculado não representa, à primeira análise, caráter ilícito, de forma a justificar sua remoção ou fornecimento de dados, nem abuso do exercício da livre manifestação do pensamento, já que as informações divulgadas já eram públicas. Disse ainda que o bloqueio total do perfil configura censura prévia. O bloqueio integral leva à violação de dispositivos constitucionais e da própria legislação infraconstitucional relativa à matéria, considerando a possibilidade de caracterização de censura prévia. Então aqui o X está falando que o Alexandre de Moraes está cometendo um crime de censura prévia, né? Ilícito existente nas centenas de postagens feitas pelo usuário. E também de censura prévia de conteúdo futuro, lícito, não necessariamente vinculado ao objeto de inquérito em curso, declarou o X no Brasil. O que acontece? O Alexandre de Moraes agora foi colocado numa sinuca de bico, porque ele já percebeu que não adianta ficar dando mais multas que o X não vai pagar. O que resta para o Alexandre de Moraes? Bloquear o X ou o Twitter no Brasil, que é aquele programa que ele criou com o pau mandado dele da Anatel. Se ele fala para a Anatel que é para a Anatel bloquear o X no Brasil, isso acontece, então nós teríamos o Brasil ficaria junto ali de países como Coreia do Norte, China, Afeganistão, onde o X seria bloqueado. Olha que loucura nós estamos chegando. Nós vamos ter o X bloqueado porque a plataforma não decidiu seguir uma ordem ilegal de censura prévia por um conteúdo que foi publicado nela, que é de conhecimento público, que é de acesso público. Tem como ficar pior que isso? Eu não sei se tem, mas eu não consigo imaginar uma possibilidade. Agora está esse confronto, assim, o confronto está muito sério, porque são 200 mil por dia, o X já viu, mostrou que não vai aceitar, só resta ao Moraes agora bloquear o Twitter. Será que ele vai fazer isso? Será que ele vai dar mais um passo? Talvez é bom que ele dê, para as pessoas entenderem que está na hora da gente resgatar a democracia no Brasil, o direito, a nossa Constituição, e quem sabe o futuro Senado vai ter mais embasamento ainda para levantar o impeachment do Alexandre de Moraes.